E aí, você sabia que a formação dos dedos das nossas mãos e pés podem ser uma evidência de que nós não estamos aqui por acaso? Pois é, eu estava lendo uma reportagem, um relato, né, divulgação científica de um estudo muito interessante que está sendo feito por alguns laboratórios de mapeamento de todas as células humanas, né? Eles estão fazendo um atlas de células. E os cientistas descobriram que existem alguns genes que atuam desde o desenvolvimento do embrião, do feto, e que eles precisam atuar exatamente no momento correto, no timing, para que tudo possa acontecer de forma perfeita. Porque acontece mais ou menos assim, olha, uh, logo depois da fecundação tem o desenvolvimento do embrião, e quando nós estamos ali nas primeiras semanas, surgem os nossos membros, né? Aqui em inglês eles chamam de buds. É como se fosse uma projeção assim, e a nossa mão, ela tá toda grudadinha, todos os dedos são grudadinhos, né? Então o que acontece? Aos poucos, ao longo das semanas, por volta da 8ª semana, o que acontece é que o tecido que fica entre as falanges, ele começa a diminuir e começam a aparecer as separações para a formação dos nossos dedos. E aí os cientistas eles mapearam os genes responsáveis por fazer com que essa separação dos dedos aconteça de forma perfeita. E você está vendo aí uma imagem muito legal, que é uma imagem de uma mãozinha, né, de um embrião, e você está vendo cores diferentes. Cada cor diferente é regida pela expressão de um gene, tá? E aí o que acontece é que aqui na reportagem eles dizem o seguinte, olha, que esses genes eles precisam funcionar como uma orquestra perfeitamente ajustada. Uma orquestra, para que tenha um som agradável, né? Todos os instrumentos precisam tocar no momento correto, em harmonia, para que a música fique bonita. Aqui é a mesma coisa. Então, todos os genes eles precisam se expressar e, consequentemente, estimular e fazer com que outros genes se expressam para que os dedos se separem e a mão fique perfeita. E ele diz aqui, ó, qualquer pequena perturbação nesse processo pode fazer com que exista um efeito cascata, em que por isso que essas variações nos membros, né, são mais frequentes em algumas síndromes do nascimento, e a frequência dessas malformações, né, acontece mais ou menos em um nascimento a cada 500. Então a gente vê o seguinte, se você não tem todos os genes funcionando e se expressando no momento correto, se expressando as proteínas na quantidade correta, vai ter alguma malformação, né? E eles dizem aqui, ó, que essa é a razão, ou pode ser a razão, né, do porquê algumas pessoas nascem com essas malformações, como a braquidactilia. A braquidactilia é uma síndrome em que as pessoas, elas nascem com os dedos curtinhos, ou aquilo que nós conhecemos como polidactilia, que é quando a pessoa cresce com mais de 5 dedos nos pés ou nas mãos. Olha só que interessante, um naturalista diria que esses genes eles foram se aperfeiçoando pela seleção natural ao longo do tempo, né? Foram se ajustando e hoje eles funcionam todos perfeitamente no mesmo momento por acaso, sem razão nenhuma, sem propósito nenhum. Mas nós que cremos na criação e cremos que fomos planejados, a gente pode interpretar essa questão até mesmo como uma evidência de complexidade irredutível, que mostra um planejamento inteligente, um ajuste muito fino e que pode ser, sim, uma evidência de que nós somos criados. Viu só que interessante? Eu vou colocar a referência aqui na descrição do vídeo. Se você quiser ler mais, pode abrir e dar uma lida na reportagem correta.